Bom, fala pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais rapidinho e vai ser atípico porque eu não fiz nenhum esboço, tá? Porque um rapaz comentou no meu vídeo anterior sobre se os judeus exterminavam os povos, não sei o que, ele pediu pra mim falar sobre Josué, que é aquela parte da muralha de Jericó lá, a conquista de Jericó. Aí, como eu tô sem tempo para escrever, eu tirei umas imagens aqui, ó, da Bíblia de Jerusalém, que tem um aparato crítico. Aí eu vou ler só alguns trechos para vocês, que assim a gente acaba um pouco com esse mito também. Eu vou ler aqui rapidinho. Perdoem que está um pouco pequena aqui a imagem, mas eu vou ler. Ó. O livro de Josué, isso aqui é da Bíblia de Jerusalém, tá pessoal? Que tem um aparato crítico. O livro de Josué divide-se em três partes. A conquista da terra prometida, que é do capítulo 1 ao 12. É bom até para quem gosta de teologia. Então a primeira parte do livro é aquelas conquistas, batalha de Ai, Jericó, etc. Tá? A segunda parte do livro é a partilha do território entre as tribos, que vai do capítulo 13 ao 21. Aí eles tomam lá, divide cada tribo, vai ficar com um pedaço de terra. Esse é o meio do livro. E a terceira parte do livro é o fim da carreira de Josué. E especialmente o seu último discurso com a Assembleia de Siquém. Ou seja, do capítulo 22 ao 24. Tá? Então são as três partes do livro. É certo que esse livro não foi escrito pelo próprio Josué. Ou seja, ele é posterior, tá? Para quem não sabe. Como admitiu a tradição judaica. O que é verdade. Então os judeus sabem que esse livro é de uma tradição posterior. E que lança mão de diferentes fontes. Agora vem a parte em questão, diferentes fontes. Na primeira parte, aquela ali que eu falei, que é onde tem as batalhas aqui de Josué, a letrinha A, onde é que eu parei aqui, reconhece nos capítulos 2 e 9 um grupo de tradições, ou seja, uma tradição diferente. Você lembra que eu já falei aqui no vídeo que tem a tradição eloísta, javista, deuteronomista e sacerdotal? Então são fontes diferentes, que se prendem ao santuário benjaminita de Gilgal. Então tinha um local ali naquela região que tinha um santuário chamado Gilgal, inclusive é um jogo de palavras, eu vou mostrar daqui a pouco. Então algumas dessas histórias giram em torno disso, desse santuário de Benjamim aqui em Gilgal, tá bom? A história de uma mulher Raabe, a de quem um grupo de estrangeiros, os Gabaonitas, enquadra esse primeiro conjunto literário. Então essa parte aqui de Raabe, lá de Jericó, é desse primeiro conjunto literário que gira em torno de Gilgal, tá bom? E nos capítulos 10 e 11, duas histórias de batalhas, a de Gabaon e a de Merom, das quais se faz depender das conquistas de todo o sul e depois de todo o norte do país. Então são essas histórias de conquistas, muitas vezes transmitidas por tradição oral. A história dos Gabaonitas, que é o capítulo 9, estendendo-se até o 10, 1, 6, serve de ligação entre esses dois grupos de capítulo, ou seja, uma história que foi colocada ali só para ligar a primeira parte, lá de Jericó, com o resto do livro, que provavelmente estavam reunidos desde o começo da época monárquica. Agora continuando aqui. Ó. As tradições recolhidas nos capítulos 3 e 8 foram conservadas em Gilgal, um santuário de Benjamim. Então, grava essa palavra aqui que eu vou mostrar mais para frente de novo. A figura de Josué, o personagem do livro, que é um efraiminita, ou seja, da tribo de Efraim, poderia ser aqui secundária. Quer dizer, ele nem é o personagem central do livro, ele só é colocado como uma figura para unificar as histórias. Sua presença nos relatos quer salientar que desde antes da realeza, ou seja, antes do rei Davi, rei Saul, rei Salomão, antes de Israel se estabelecer como reino, a entrada em Canaã se fez sob um chefe único. Então vou pausar aqui para quem não entendeu. O personagem ele serve para ligar e para mostrar que Israel tinha uma liderança única antes de começar o período dos reis, rei Saul, rei Davi, rei Salomão e assim por diante. O que não é verdade, tá? Na verdade tinham várias lideranças e as tribos eram independentes. Então esse personagem aqui, independente de se ele existiu ou não, no livro ele figura como um personagem central para tentar dar essa ideia de que Israel já vivia sob uma única liderança. O aspecto etiológico desses relatos, isto é, o seu cuidado de explicar fatos ou situações que permanecem observáveis, é inegável e obedece a uma motivação histórica. O que ele está dizendo aqui? Que o autor ou os autores eles tiveram cuidado de preservar muitas coisas para serem observados como uma motivação histórica, tá bom? E nos relatos relativos a Jericó, que é o capítulo 6, e Rai, que é o capítulo 8, a história dos acontecimentos relatados é difícil de provar. É difícil de provar. E não recebe apoio das descobertas arqueológicas. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, tá? Agora continuando. Aqui, ó, eu vou ler aqui a partir da letrinha D, aqui embaixo, tá? Aqui é o aparato crítico da Bíblia de Jerusalém, só que aqui é no rodapé. Aqui na letrinha B, aqui embaixo, ó, onde começa o relato da conquista de Jericó. Na origem desse relato, inclusive Gilgal, deixa eu só ler aqui a primeira letrinha A, ó. Gilgal é um jogo de palavras entre Gilgal, que é roda,
e Galote, Rolei. Essa desonra consiste em ser incircunciso, como pensava o autor a respeito dos egípcios. Então aqui no aparato crítico da letrinha lá que é antes da de Jericó, ele mostra que Gilgal é um jogo de palavras entre roda e rolê, tá bom? Agora aqui, ó, na origem desse relato da conquista de Jericó, há uma tradição, então preste atenção, tinha uma tradição do santuário de Gilgal, que tem a ver com roda. Então provavelmente era um santuário que tinha aquelas pedras, aquelas coisas que faziam algo que nem um poço, uma roda, que testemunhava uma liturgia ao redor de Jericó, ao som de trombetas. Então, para quem não entendeu, havia ali um santuário que tinha um altar onde se fazia um tipo de uma liturgia, onde se era celebrado com som de trombetas em torno de Jericó, o lugar histórico que existe. Clamores, circunambulação durante 7 dias. Então esse era o rito, eles faziam lá um clamor, trombeta, barulho, grito. Era um ritual que girava em torno de Jericó nessa época. Então essa liturgia que tinha, ou seja, um escrito que mostrava essa tradição, providencia de Deus que tinha feito desmoronar a muralha, que era um sinal de invencibilidade das cidades. Então tinha isso que trazia a liturgia. O relato antigo foi transformado tanto para acentuar o seu aspecto litúrgico, ou seja, tinha um relato antigo que falava de uma muralha que supostamente caiu, porque as cidades do mundo antigo eram cercadas de muralha, até Jerusalém tinha muralha, e aí transformaram esse relato, essa liturgia antiga, para dar uma acentuada na história. Então, como essa história se passava em Jericó, disseram que a muralha que caiu foi de Jericó. Então, não sei se vocês estão entendendo. Para acentuar o aspecto litúrgico, arca, sacerdotes, etc. Como para dele fazer um relato de guerra sacral, ou seja, um anátema. Não é um relato guerreiro. Então, não é um relato de história real de uma guerra que teve ali com Jericó. Até porque se fosse, não teria trombeta, essas coisas. Seria o povo que ia guerrear no mano a mano com outro povo. Isso aqui é só para acentuar o poder de Deus ali, ó. Deus derrubou a muralha com trombetas, não sei o que. Então é meramente uma história que vem de uma liturgia, que vem de uma tradição, tá bom? O texto hebraico é notavelmente mais longo que o da Septuaginta, que é a versão grega, que omite numerosas expressões. Mesmo sob a sua forma primitiva, ou seja, o mais antigo relato de Josué, o relato não é histórico, tá? Só para deixar claro. Como um relato de conquista, não é um relato histórico. Ele veio dessa liturgia aqui, ó. Mas testemunha a seu modo, ou seja, do seu modo exagerado, acentuando com trombetas, etc., a entrada das tribos de Israel em Canaã. Então vocês estão entendendo? As tribos, quando passam ali por Canaã, eles começam a surgir um rito, com trombeta, com clamor, com grito, faz um festival lá de 7 dias. Até porque eles celebram uma suposta cidade que a muralha caiu, porque as cidades eram cercadas com muralha. E aí quando chega aqui no livro da Bíblia, isso é acentuado. Mas não é histórico, não teve essa conquista de Josué aqui como a Bíblia demonstra, tá bom? A primeira cidade encontrada já estava destruída, ou seja, não foi como a Bíblia narra com trombetas, o povo lá, Josué, a cidade já estava destruída. A arqueologia não fornece, agora vem a parte arqueológica, nenhuma indicação de que uma destruição de Jericó pelo fim do século 13 a.C. Então a arqueologia não confirma. Agora vamos ver a parte da arqueologia. Esse aqui é um artigo da revista Galileu, que foi o único que eu achei, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês verem, aqui, ó, Galileu, tá, acho que dá para ver aí. A conquista da Terra Prometida. Longe de ser uma epopeia, a ocupação de Canaã pelos israelitas teria sido gradual e sem grandes batalhas. Lembra que eu mostrei no vídeo anterior que Deus falou lá em Êxodo que ele ia expulsando gradualmente os povos e não através de extermínio, que Deus não mandou matar ninguém? A própria arqueologia confirma isso. Não foi uma expulsão como as pessoas têm hoje em dia, que Deus mandou matar todo mundo. Não. A própria arqueologia mostra que não teve nem batalhas, provavelmente, e foi uma coisa gradual. Pode ter tido alguns conflitos, só para deixar claro, mas não com as proporções épicas como a Bíblia narra, que nem o sol parou, muralhas caíram. Isso aí é um recurso linguístico, tá, de exagero. Assim como na história dos patriarcas e do Êxodo, a narrativa das grandes batalhas travada entre israelitas e cananeus pela conquista de Canaã, a terra que lhes foi prometida por Deus no tempo de Abraão, também não teria sido exatamente como relata a Bíblia. O que a arqueologia mostra é que mesmo que os israelitas tivessem sido os invasores de certa cidade, a devastação não teria sido levada a cabo
em um só golpe, durante a mesma campanha militar. O que ele está dizendo aqui? Que teria sido uma coisa gradual. Então, mesmo se a gente considerar um plano de fundo histórico ali do livro de Josué e Juízes também, era uma coisa gradual, porque os israelitas eram um povo que estava vindo do Egito, era um povo lá das tribos, tem até a hipótese isso. Não teria como eles fazer uma campanha militar de sucesso e derrotar todo mundo, como a Bíblia mostra. Deve ter sido uma coisa gradual. Mas teria sido o resultado de um processo arrastado de guerras regionais. Aí sim, uma guerra aqui, outra guerra ali, e pouco a pouco os israelitas foram prevalecendo. Isso faz mais sentido de acordo com a arqueologia e a história, em que uma tribo ou um grupo de tribos conseguiu destruir certas cidades cananeias. Esses embates locais sucessivos entre israelitas e cananeus foram compilados na Bíblia. Daí que vem a história aqui do livro, que eu mostrei aqui na imagem. Aí eles foram compilados, tá? De modo a produzir a tradição de uma única conquista. Até porque são relatos antigos, muita de transmissão oral, então a Bíblia faz uma compilação dessas pequenas disputas que haviam ali no local, tá? A explicação do arqueólogo israelense Amihai Mazar, no livro Arqueologia da Terra da Bíblia, então aqui é um próprio israelense falando, é a história mais aceita entre os estudiosos do tema, a da ocupação gradual, que nem eu falei naquele vídeo anterior, que Deus falou que ia expulsar os povos aos poucos, e não de uma vez só, até porque senão as bestas feras iam tomar o local, tal, ia ser ruim para os israelitas, em que algumas cidades, estados, lembra que eu falei no vídeo anterior que tinham cidades satélites e a cidade principal, em que algumas cidades estados cananeias, fracas e pobres, devido aos 300 anos de dominação egípcia, ou seja, eles já eram dominados pelos egípcios antes dos israelitas, foram substituídas entre 1200 até o ano 1000 a.C., por uma nova entidade nacional, Israel. Além disso, completam Neil Sieberman, um dos editores da revista Archaeology, e o Israel Frankenstein. Quem não conhece esse cara aqui? Ele escreveu aquele livro A Bíblia Desterrada, né? É um dos maiores peritos em arqueologia de Israel. Da Universidade de Tel Aviv, no livro A Bíblia Não Tinha Razão, é improvável que as guarnições militares egípcias em todo o país tivessem permanecido impassíveis, enquanto um grupo de refugiados do Egito estivesse provocando devastação em toda a província do Canaã, conforme mostra a Bíblia. O que ele está dizendo aqui, o Israel Frankenstein, para quem não entendeu? O Egito é que dominava na época. Então, se um grupo de israelitas rebeldes tivesse saído do Egito fugido e chegasse ali descendo o cacete em todo mundo, os egípcios iam atrás deles e iam impedir. Porque o Egito, naquela época, para quem não entendeu, era os Estados Unidos da época. Eles eram o xerife ali do lugar. Então, se fosse como a Bíblia narra, derrubando muralha, matando todo mundo, os egípcios tinham intervido e não tinha acontecido daquele jeito. Os autores também dizem que a famosa história da tomada de Jericó, que é o tema desse vídeo, que diz que as muralhas foram derrubadas no 7º dia da marcha dos israelenses em decorrência de som ensurdecedor de trombetas de guerra, não passa de uma miragem romântica, ou seja, ali é uma poesia apenas do autor do livro, tá bom, pessoal? Não é histórico, que nem a própria Bíblia aqui de Jerusalém menciona e a arqueologia confirma. As cidades de Canaã, agora é o ponto principal, elas não eram fortificadas. Então como que ia derrubar a muralha se não tinha muralha? Ah, mas o Deus de Israel mandou matá-la. Não tinha nem muralha lá, pessoal. Então vocês estão percebendo como tem uma incoerência histórica? Para derrubar a muralha tinha que ter muralha. E não existiam muralhas que pudessem desmoronar. Isso não existe, tá? Isso aqui é um romance do autor do livro. Em Jericó não havia traços de povoamento no século 13 a.C. A mesma data que a Bíblia de Jerusalém fala. Ó. Deixa eu só virar um pouquinho aqui para o lado para vocês verem. A conquista de Jericó, que segundo o livro de Josué, se situa no século 13 a.C., 1300 anos. Mas no século 13 a.C., não tinha povoamento em Jericó. E aí, como é que fica? Ali era um lugar deserto. Como é que fica aí? É porque essa história é posterior. Apesar das discrepâncias entre as evidências arqueológicas e o discurso bíblico, nenhuma das fontes deve ser invalidada. Isso é verdade, porque a Bíblia também tem um teor histórico. Que nem eu falei no começo, é uma história transmitida de tradição oral. E quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então a Bíblia narra uma narrativa histórica que vem lá dos ancestrais, mas com os seus floreios, tá bom? Dizem os pesquisadores, pois ambas, tanto a narrativa bíblica quanto as informações históricas, ao seu modo contribuem para a reconstrução histórica de Israel. A Bíblia trata de memória, que nem eu falei, tradição oral, mítica, ou seja, aquilo que o povo vai romantizando, vai floreando. E nas sociedades antigas, o mito era transmitido em escalas de tempo muito longas, ou seja, demorava muito.
por vezes de vários milhares de anos, e através de distâncias geográficas imensas, ou seja, são relatos muito, muito antigos, que nem aqui eu falei, ó, não tinha nem Jericó na época que os israelitas chegaram lá. Então essa história que está na Bíblia provavelmente é um mito que é bem anterior ao Josué, que supostamente deve ter tido alguma cidade ali que caiu muito, muito antes de Josué chegar ali, em 1300, conforme narra a Bíblia antes de Cristo. O que gera uma certa descontextualização histórica da memória, resume o arqueólogo Francisco Marshall, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tá aí, pessoal. Essa história de Josué, ela começa lá com uma tradição, com uma liturgia que tinha, de uma cidade que supostamente caiu as muralhas. Essa cidade não era Jericó, porque Jericó não tinha muralhas, nem era fortificada. E como essa tradição gerou um rito, então criaram uma história romantizada, baseado nesse mito transmitido. Ah, tinha uma cidade que caiu uma vez, que a muralha caiu. Então eles adaptaram a história com o relato da liturgia que havia na época. Essa liturgia de celebrar com gritos, trombeta, essas coisas. E aí surgiu a história que tem na Bíblia. Mas essa história que tem na Bíblia é meramente um reflexo de um mito anterior, que foi adaptado, romantizado, e que ali na Bíblia é cheio de floreios. Tá bom? Paz a todos.